Boa tarde, criadora. Tudo bem com você? Vou esperar um pouquinho aqui a Mila entrar pra gente iniciar. Olá! Olá, boa tarde, tudo bem? Boa noite, né? 6 horas já. Fechou às 6 horas, já é boa noite, né? Já é boa noite. Ai, ai. Então vamos lá, Mila, se apresenta aqui pro pessoal, para eles entenderem um pouquinho sobre o que que você faz, o que que é funil. Conta pra gente um pouco sobre isso e sobre você. Maravilha. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer. Eu sou a Mila Figueiredo, eu sou estrategista digital, especialista em funis de vendas, automações e agentes de IA, né? Então, o que que a gente faz aí nesse mundo agora de IA, né? Então, hoje é essencial qualquer empreendedor, qualquer empresário ter agentes de IA, ter automações, né? Então, já o futuro já é agora. Ai, que legal! A IA ela veio para facilitar a vida da empreendedora, né? Muita gente acredita que a IA vai substituir alguma coisa. Você acredita nisso ou está por fora? Olha, a IA, ela vai substituir pessoas que tarefas chatas, mais operacionais, né? Mas as pessoas que realmente quiser se destacar, vai ter lugar para elas, porque o robô não tem como pensar como a gente, né? Então, a parte estratégica sempre vai ser do ser humano. Para você ter uma IA rodando, você precisa programá-la, né? Então, hoje, um funil que roda uma IA nada mais é que é um clone seu. Então, para poder criar um clone seu, vai precisar de você ir lá e treinar essa pessoa, né? Então, não tem como substituir 100%, mas algumas funções mais operacionais com certeza vai. Ai, que legal! Eu achei muito legal essa sua proposta disso de funil de venda com IA, de vender com um pouco menos de esforço, porque exige ali um pouco de esforço também para você educar essa IA, vamos dizer assim. E por isso, pessoal, que eu resolvi trazer a Mila aqui pro perfil, para eu também aprender com ela, junto com vocês, como que a gente pode entrar nesse meio aí da IA e poder usufruir de todos os benefícios. Então, nada melhor do que a gente estar conversando diretamente com uma especialista, né? Então, para a gente estar iniciando aqui, Mila, conta para a gente assim o que que é na prática um funil de venda automatizado por inteligência artificial. Bom, um funil de venda, ele automatizado com uma IA, é como se fosse um clone seu, trabalhando em todas as etapas desse funil. Então, ele vai fazer a captação, ele vai nutrir, ele vai encaminhar para venda e muitas vezes já vai fazer essa venda. Então, onde antes você precisaria, daqui a pouco, numa operação grande, ter uma pessoa para cada fase do funil, você consegue hoje ter agentes. Muitas vezes é uma pessoa só, é o empreendedor que faz tudo, né? Então, com essa tecnologia, você vai ter um cérebro a mais, você vai ter alguém junto trabalhando, porque no momento em que você treina essa IA, ela vai se autotreinando também, porque ela tem uma inteligência. Então, ela vai criando uma linha de raciocínio com tudo aquilo que você vai alimentando através dela. E com isso, o empresário, o empreendedor, ele não precisa estar em todos os pontos de um funil 100%. Ele consegue automatizar isso daí, saindo mais da operação e ficando num lugar mais estratégico. Realmente conseguindo cuidar do negócio dele de uma forma muito melhor e dessa forma conseguir escalar. Ai, que legal. Então, por exemplo, tipo, a pessoa que tem a equipe grande para poder gerir isso tudo vai acabar até reduzindo um pouco do custo operacional dela, não é? Exatamente. Então, por exemplo,
numa equipe de vendas, né? Geralmente o pessoal tem um SDR, que é a pessoa que recebe esses leads, faz essa qualificação e agenda para o closer. Hoje, se você tem agentes de IA, você pode pegar os teus SDRs e transformar todos eles num closer e deixar uma inteligência artificial fazendo essa nutrição dos leads. Com isso, o seu SDR robô vai ter uma efetividade muito maior, conseguindo gerar um número muito maior de oportunidades. E o SDR vai ser efetivado para um closer, por exemplo, que alguns closers depois pode virar um CS, né? Que é aquele que vai cuidar realmente do cliente, é, fazer todo o acompanhamento do onboarding. Então todo mundo ganha, porque aquela pessoa que está no início, né, de uma operação mais júnior, se ela quiser, ela consegue crescer e para uma função acima, né? E essa função mais operacional vai gerar essa roda, ela gira muito mais. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então imagina, você tem um funcionário que trabalha 24 horas fazendo toda essa nutrição, captação desses leads. Isso é só um exemplo, né? Trazendo Uhum. para o comercial, porque o comercial é o coração de uma empresa. Nenhuma empresa sobrevive sem um comercial, né? Sim, nossa, que legal, Mila. Incrível isso. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, a pessoa que vai começar do zero, você acha que é um investimento para o empreendedor que ainda não tem equipe, que a empresa ainda está ali engrenando para começar, ele fazer esse investimento nesse funil de venda automatizado? Ou isso seria para uma empresa que já passou por esse período inicial e já está ali com uma base de leads? Na verdade, é uma solução excelente para quem está começando, porque ela vai conseguir otimizar o tempo dela. Você pensa, quando você contrata alguém, você tem que treinar essa pessoa, acompanhar ela. Às vezes ela pede demissão, aí você tem que abrir um processo de seleção novamente, fazer entrevista, treinar. Isso demanda muito tempo. Para quem está começando, não tem esse tempo disponível porque a pessoa ainda é muito eu empresa, né? Então, se Uhum, ela traz um agente para resolver problemas mais operacionais, hoje a gente tem aqui na empresa, por exemplo, um agente que ele faz toda a parte de gestão. Então, você alimenta ele com as informações de uma reunião de venda, ele cria uma proposta comercial, manda para o cliente dando ok, ele já cria o contrato, faz uma cópia no Drive, envia para as duas partes assinar. Recebendo a assinatura, ele já faz o onboarding desse cliente. Então, todo esse processo de entrada do cliente a gente consegue otimizar. Então, o entendi. tempo que a pessoa estaria fazendo essa parte operacional, ela já pode partir para desenhar a estratégia, por exemplo. Nossa, que legal. Então é tipo um ecossistema que a gente pega e insere essa IA ali dentro do nosso negócio e ela começa a distribuir e ir fazendo essa parte operacional, que querendo ou não gasta um tempo, né? O cliente chega, Muito. assina o contrato, manda uma mensagem, faz outra coisa, e na hora que vê já passou 1, 2 horas por dia que você perde ali, sendo que poderia ter uma IA fazendo por você. Eu achei isso incrível, gostei demais. E deixa eu te fazer uma pergunta, Mila. Ah, por exemplo, assim, questão de voz. Essa IA, ela também manda áudios? Sim, é possível. Hoje, há um ano atrás, de um ano para cá, muita coisa mudou, muita coisa Uhum. atualizou, tá? Então, hoje a gente consegue criar realmente agentes que entende. Então, se a pessoa manda um áudio, ele consegue entender e consegue responder também. Então, e é com vozes humanas. Então, não é uma voz robotizada. Opa! Eita, não É é uma voz realmente. robotizada, né? Não são com vozes robotizadas. Então você consegue, por exemplo, nomear a tua equipe de IA, cada um com um nome, homem, mulher, idade, e essas pessoas elas conseguem responder, entender e responder por áudio e por escrito. E tem algumas automações que, por exemplo, a gente faz no teu perfil, que a pessoa ela manda uma mensagem no teu Instagram e ao responder, você consegue responder aquelas automações incluindo áudio, vídeo, mensagens. Então a gente consegue já deixar toda essa automação pronta.
Então, quando a pessoa ela recebe aquela automação sua, ela tem essa proximidade de, nossa, eu tô ouvindo um áudio dessa pessoa, sabe? Então a gente consegue fazer vários tipos de configurações que é incrível. Uhum. Nossa, eu gostei bastante. E deixa eu te perguntar, Mila. Ah, por exemplo, assim, tem jeito, com certeza tem jeito da empreendedora ela ir no YouTube, pesquisar tutoriais de como que faz isso. Mas, assim, conta pra gente qual que é o maior problema das pessoas quererem desenvolver isso sozinhas. O que que você vê mais as pessoas cometendo de erros que estão mais prejudicando do que ajudando na hora que elas implementam esses funis com inteligência artificial? Bom, a primeira coisa, elas quererem aplicar os agentes de IA, automações, sem ter uma oferta do seu produto validado. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é validar a oferta dela. Então, se ela vende um produto, um serviço, ela primeiro precisa validar. Depois disso, aí ela pode ir desenvolver isso. É mais demorado, porque existe uma estratégia por trás desses agentes, dessas automações. Então, não é só você ir lá e criar essa automação. Então, esse é um erro que eu vejo muito assim: ah, é só instalar o tal programa e não sei o quê. Ah, então tá, eu mesma faço aqui. Só que a pessoa, ela não sabe criar uma estratégia e ela não consegue também metrificar para saber se está indo bom ou se está indo ruim. Então, às vezes, aquilo que poderia fazer o negócio dela expandir vai travar no meio do funil, né? E isso Entendi. acontece também com o tráfego pago. Então, eu tenho uma agência de tráfego pago, né? E eu vejo muitos clientes quando chegam, eu já fiz um impulsionário, eu já fiz isso, mas aí você vai perguntar, tá, mas quantos criativos você colocou? Qual a taxa de tal coisa? A pessoa não faz ideia, porque ela simplesmente foi lá e apertou botões. Então, assim, apertar botões, todo mundo consegue. Qualquer um pode ir lá no YouTube, passa um final de semana maratonando lá e vai conseguir desenvolver. Só que para você fazer um negócio legal mesmo, algo que realmente vá ser lucrativo, precisa de um pouco mais de inteligência, né? Então, essas automações, esses agentes, o que que vai por trás dele? Engenharia de prompt. Então, os prompts é o que vai fazer com que isso realmente seja bom. Hoje, quando as pessoas abrem o chat GPT, elas vão lá e escrevem qualquer coisa. O chat ele vai responder. Mas se você souber dar o comando certo, né, que prompts nada mais é que comandos. Quanto Uhum. melhor o teu comando, quanto melhor o teu prompt, melhor vai ser o teu resultado, vai ser a resposta que essa inteligência artificial vai te dar, né? Então Sim, isso faz muita diferença. claro. Então, por exemplo, quanto mais estratégica essa pessoa for, quanto mais ela conhecer do negócio dela, da marca dela, melhores vão ser os resultados com esses funis com inteligência artificial, né? E aí, Mila, deixa Exatamente. eu te. Precisa, só para Aham. complementar, é muito importante esse empreendedor ter os processos da sua empresa definido. Então, ele saber, por exemplo, quando a gente fala de uma automação, de um agente de ar comercial, qual é a maneira que ele quer receber as pessoas, qual é o tom de voz, como que ele quer comunicar. Então, esses detalhes são muito importantes para realmente trazer uma humanização para essas inteligências artificiais e não ficar algo robotizado. Entendi. Ai, que legal. E deixa eu te perguntar, Mila, para a gente entender um pouquinho melhor e explicar para o pessoal o que, que seriam esses funis. Se assim, se eu hoje eu tivesse que escolher um funil para eu aplicar, qual funil você me indicaria? Olha, o primeiro funil que eu indico, ele é um funil orgânico através de conteúdo, né? E eu sei que você é especialista nisso. Então, dentro do seu conteúdo, fazer um gatilho, uma palavra-chave, onde a pessoa responde ali uma palavra, e com isso vai, com essa automação, você vai entrar numa automação dentro do seu direct. E dentro do direct, a pessoa ela entrou dentro do seu funil, através da automação do main chat, por exemplo. Então, Uhum. com o main chat, a gente consegue aumentar o nível de consciência, educar essa pessoa até fazer com que ela chegue no fundo desse funil. Então, para mim, essa é a primeira automação, que ela é com inteligência artificial,
que a pessoa precisa ter. Essa é a primeira básica, assim, Essa é sabe? a básica, assim, que toda empreendedora que deseja crescer no digital, ela precisa estar com isso pronto para ontem. Exatamente. Só que aí o que eu vejo que muitas erram é que assim, vai lá, a pessoa entra, ela entrega, por exemplo, uma isca, um presente, só que ela não capta esse lead e ela não fala com essa pessoa depois. Ela não tem Então, aquela lista não, toda. não tem a continuidade desse trabalho. Então, aí é um grande erro que eu vejo. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, vou aprender sobre ManyChat e vou colocar ManyChat nos meus conteúdos porque eu vejo que muita gente faz. Legal. Aí ela vai lá, ela escreve as copies desse funil de ManyChat sem estratégia. Ela meio que vai copiando o que ela tá vendo que as pessoas estão fazendo. E ela perde muitas oportunidades, porque ali dentro dá para fazer um super funil, dá para captar leads e você consegue fazer follow-up, você consegue fazer uma oferta e se a pessoa não aceitar, você pode fazer um downsell. Se aquele lead ficar mais aquecido, você consegue levar ele para uma reunião. Então, esse é um funil que ele tem um custo menor, um menor custo possível e que você consegue desenvolver muita coisa, né? Só Uhum, que aí a pessoa ela realmente precisa ou trazer um especialista, né, na área para poder fazer isso com mais efetividade, ou realmente aprofundar nesse estudo. E aí aqui entendi. a copy, ela é muito importante. Então não só a estratégia, mas a parte de copy é essencial. Uhum. E deixa eu te perguntar, para, por exemplo, assim, quem está preso ainda nessa criação de conteúdo, já tem um entendimento sobre o ManyChat, já entendeu um pouco desse universo de inteligência artificial e de funis, como que você acha, agora em relação ao engajamento, não somente a vendas, um funil, ele pode te ajudar a trazer seguidores para dentro do seu perfil? Sim, na verdade, através os conteúdos, eles são funis de venda. Se a Uhum, pessoa fizer eles de forma estratégica. Se ela só fizer por fazer, ela não vai ter aplicado nenhum. Mas os conteúdos eles são funis, então você pode produzir conteúdos mais topo de funil, trazendo aquelas pessoas, atraindo dentro do conteúdo mesmo. Você vai aumentando o nível de consciência e no final você vai trazer uma CTA para essa pessoa te seguir ou não. Aquele conteúdo que tiver o maior resultado, você pode colocá-lo no tráfego pago para trazer mais pessoas, né? Então, assim, aí tem diversas mini estratégias dentro desse funil que a gente consegue fazer. Então, você consegue, por exemplo, através de um conteúdo em que você pede para a pessoa ou melhor, um conteúdo que a pessoa comenta uma palavra-chave e ela só vai receber ela só vai receber esse presente lá no direct se ela estiver te seguindo, por exemplo. Então, se você entendi. tiver um conteúdo que você está entregando um presente, né, está entregando um e-book que seja, esse conteúdo ele furou a bolha, alcançou mais pessoas, se aquela pessoa ela comentou só porque ela quer o conteúdo gratuito, ela não vai conseguir, ela vai ter que te seguir. Uhum. Né? E aí, claro, se esse conteúdo for feito de forma estratégica, você vai atingir o público de forma estratégica também, o teu público-alvo, né? Uhum. Então acaba que a gente consegue também aplicar vários funis ao mesmo tempo e ter várias margens disponíveis para a gente poder se comunicar com o lead. Isso? Exatamente. Exatamente. Então, dentro do Instagram, a gente consegue criar vários tipos de funis, né? Então, por Uhum. exemplo, a live, ela é um tipo de funil, né? Então, através dessa live, tem as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, vai ter as pessoas que vão assistir depois. E dentro de uma live também a gente consegue fazer funis de venda. Então, o Instagram, ele é uma excelente ferramenta para você saber fazer os funis de venda, aplicar eles de fato, né? Não Uhum. é só fazer por fazer, é fazer com estratégia. E o empreendedor, ele precisa ser seu próprio estrategista, né? Eu, como estrategista, eu sou contratada para criar estratégia, mas eu vejo cada vez mais a necessidade do empreendedor ele parar um pouquinho do tempo dele e olhar para a estratégia do negócio dele. Porque não Exatamente, adianta que a ele estratégia é delegar. tudo, né? Um negócio sem estratégia não vai para frente. Talvez, por exemplo, a pessoa pode contratar você
para fazer essa implementação desse funil automatizado, mas se ela não tiver um estudo, se ela não for uma estrategista da sua própria marca, ou então saber o básico sobre os processos comerciais, não tem como fazer milagre também, né? É muito importante saber pelo menos o básico do seu negócio, da estratégia. Eu digo para os meus clientes assim: eu quero que você entenda o que eu estou fazendo, porque realmente para ter o preto no branco, entendeu? Uhum. E quando eu dou consultoria ou mentoria, eu também gosto de explicar, porque eu digo assim, ó, na hora que você for contratar, você vai saber exatamente o que cobrar, sabe? Eu acho que isso é muito importante, essa transparência. E o empreendedor, ele precisa entender o mínimo que seja da estratégia para ele não delegar isso 100%, né? Porque daí não vai ser delegar, vai ser delargar. E Devagar. aí o negócio dele fica muito à deriva. É um risco muito Exatamente. E grande também, você passar para outra pessoa. aham. E também, ô Mila, a gente tem que atentar para as pessoas que estão aqui interessadas em estarem adquirindo essa IA de funil automatizado. É que, tipo assim, a gente está meio que mostrando um sonho para essa pessoa. Ah, se você tiver um funil de IA, você não vai precisar de fazer nada. Mas não é bem assim. Qual que Não. seria a parte que o empreendedor ele entra nessa comunicação? Para a gente entender melhor onde que entra o humano nessa relação entre esse robô com o nosso lead. Qual que é o momento certo que o empreendedor ele tem que interferir para isso fluir de maneira que esse seguidor vá virar cliente? Principalmente no início, na construção dessa automação, esse empreendedor, junto com o gestor de automação, ele vai desenvolver isso. Então, é importante passar todas as estratégias do seu negócio, né? E ir acompanhando semanalmente, porque é como se fosse um funcionário. Você não Uhum, pode simplesmente ensinar uma vez e esquecer dele. Você vai ter que acompanhar, nem que seja uma vez por semana, você tem, por melhor que seja o seu funcionário, uma vez por semana você tem que sentar e você tem que analisar o que está sendo feito, né? Então, uhum. existe sim mas é um trabalho muito mínimo, porque você sai do operacional, então você consegue ficar no tático e no estratégico, então você consegue fazer mais um acompanhamento. Então, no início tem um pouco mais de esforço, digamos que 80%, e depois é 20% mais fazendo a parte de acompanhamento e de otimização junto com o especialista. Entendi. Depois, meio que o empreendedor, ele vai ficar só por cima, analisando o que está acontecendo, as coisas que já estão em andamento, e com o tempo, essas estratégias elas vão mudando. Existe, assim, um tempo médio. Por exemplo, iniciei com uma estratégia de inteligência artificial hoje. Daqui quanto tempo que eu vou ter que mudar essa estratégia? Quanto que eu sei que é a hora de mudar isso, de melhorar isso, de desenvolver isso para ficar mais profundo ainda? Por exemplo, depende de qual IA nós estamos falando. Por Entendi. exemplo, se você for uma IA que ela responde dúvidas dos alunos, vai ficar lá, vai criar um banco de dados com todas as perguntas, dúvidas possíveis, e meio que aquilo se Vai se autoalimenta. retroalimentando ali. Isso. Então, por exemplo, um robô de suporte vai ser isso. Um robô, um agente que faz a parte ali de onboarding do cliente, se não mudar o processo, basicamente vai ficar a mesma coisa, né? Você só Uhum, precisa ver se está tudo funcionando. Agora, o que que vai ter alterações? A parte de vendas e a parte de marketing e vendas, né? Então, por exemplo, vai vir o Black Friday, você vai ter uma oferta diferente. Uma vez, cada mês você pode ter uma oferta do teu produto diferente. Você pode ter produtos novos, então isso vai mudar. Então, entendi. é a mesma coisa assim, por exemplo, você tem um vendedor, e aí todo mês você traz um produto novo, você tem que treinar esse vendedor. E Uhum. aí você vai ter que testar abordagens diferentes. Agora, o teu RH, o teu financeiro, meio que não muda, Não muda, entendeu? né? É entrada, Entendi. saída, é um processo bem operacional mesmo. Então, esse daí meio que não tem muito o que mudar. O que vai Uhum. mudar vai ser funis de venda, então a forma como você está captando esse lead, a forma como você está nutrindo, o produto que você está entregando, diferentes abordagens. Então, ali é onde que vai mexer mais.
Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acredito que muita gente deve ficar com essa dúvida. Quanto tempo mais ou menos que leva para um funil começar a trazer resultado de verdade? Olha, para ele ficar pronto, entre 15 e 30 dias, tá? Uhum, Vai depender da complexidade deste agente. Então, o que que ele vai fazer? Se ele vai fazer só uma tarefa, ou se ele vai ser um multi-agentes, né? Vai depender disso. A questão dele tiver realmente 100% também vai depender da função dele. Então, quando a gente traz um agente mais operacional da parte de gestão e suporte, ele rapidamente já vai estar 100%. Então, em 30 entendi. dias, ele geralmente já está redondinho. Quando tem a parte mais comercial e vendas, aí ele vai ter alguns ajustes. E aí vai depender muito do cliente e do produto. Então, se a pessoa tem muitos produtos, vai demorar um pouco mais para educar. Então, que nem um ser humano. Se você tem uma loja com 50 produtos e cada um é diferente do outro, vai demorar um pouco até mesmo você conseguir treinar essa pessoa. Agora, se você tiver um, dois produtos só, rapidinho a pessoa já vai saber, você já vai treinar ela com o máximo de neuropersuasão, né? E ela já vai fluir rapidamente aí, 30 dias ela já tá voando. Mas vai depender realmente da complexidade, porque a gente consegue fazer tanta coisa hoje com a IA, com os agentes de IA, a gente consegue realmente criar uma equipe de forma enxuta, né? Então, assim, eu realmente estou assim apaixonada por isso. Eu sempre amei muito tecnologia e é incrível aquilo que a gente consegue construir, sabe? Mas o Uhum. tempo vai ficar relativo ali com a complexidade. Entendi. Ah, deixa eu te fazer mais uma pergunta, assim. Hoje, você que é especialista nisso, você tem algo para exemplificar para o pessoal entender direitinho e a gente não ficar trazendo muitos termos técnicos? O que que você acha de você apresentar algum caso de sucesso, algum serviço, alguma pessoa que você atendeu, o que que você implementou e quais foram os resultados dessa pessoa? Você pode apresentar para a gente um pouquinho num formato mais didático? Vamos lá. Então, eu tenho uma arquiteta, tá? Aonde a gente rodava anúncios do serviço dela de arquitetura mesmo, tá? Uhum. Quando a pessoa clicava no anúncio, gostei, quero saber mais. Ela preenchia um formulário numa página, ela preenchia ali os dados. Em questão de 10 minutos, um agente de IA chamava essa pessoa interessada no WhatsApp. Oi, fulana de tal, tudo bem? Aqui é a Ciclana, nananã, trabalho no escritório XYZ, eu vi que você está interessada em tal coisa. E aí começa a fazer perguntas de qualificação. Questão de 10 minutos que a pessoa preencheu, ela já era abordada. E isso mostra, assim, que o lead está muito quente. Uhum. Então, isso era muito bom. Então, Acaba que não dentre perde, não perde a oportunidade ali. A pessoa acabou de responder, você já vai, já manda uma mensagem e aumenta muito as possibilidades dessa pessoa fechar ali no susto, né? muito, porque a pessoa, se ela tem urgência sobre alguma coisa e ela está procurando, a primeira pessoa que atender ela de forma agradável, dando o máximo de informações, a chance dela fechar é muito grande. Agora, se a pessoa responde no outro dia, 5 horas depois, 6 horas depois, esse lead esfriou. Dependendo do serviço, ele já chamou outra e já contratou, ou ele já nem lembra mais, ou ele perdeu o interesse. E isso Uhum. serve para vários nichos, né? Então, esse é um nicho mais high ticket. Então, a taxa de conversão ela aumentou muito por causa disso. Então, esse lead, ele vinha assim, redondinho para a reunião só para fazer o fechamento. O Então, fechamento ali com o especialista, no caso, com o arquiteto. exatamente. E aí, um outro caso é de um e-commerce, que também tem e-commerce e tem infoproduto. Então, tinha um anúncio que rodava direto lá para a página de vendas ou para o e-commerce, né? Que eu tenho os dois. E aí, quando a pessoa ela colocava no carrinho e ela abandonava o carrinho ou o checkout, em questão de 5 minutos ela recebia uma mensagem no WhatsApp.
Oi, eu vi que você está interessada por tal coisa. O que que aconteceu? Você está com alguma dúvida? Nananã. Então, assim, vai ali e gera ali a proximidade com a pessoa. E aí, se a pessoa ela ignora, ela recebe, depois de algumas horas, um follow-up. Eu vi que você estava interessado e não sei o quê. E aí vem com uma outra oferta. Olha Uhum. só, eu vou te dar um cupom de 10% para você fechar a tua compra agora. Isso também aumentou muito a conversão. E isso sem o empresário precisar fazer nada. Sim, Então, às talvez vezes era o de empresário ele nem madrugada. tá sabendo disso ainda e a venda já tá acontecendo. Então, você pensa, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Se a pessoa teve uma insônia, 2 horas da manhã, ela está tentando comprar um produto no teu site, por algum motivo ela desistiu, esse agente já vai lá fazer a recuperação. Né? Ou se ela tiver alguma Exatamente. dúvida, ou se ela tiver dúvida, porque isso acontece também, né? Você tá lá vendo o negócio e você quer saber se tem, por exemplo, roupa ou sapato, tem um número tal, tem um não sei o quê. Então, dentro do site, colocar um agente ali que vai tirando as dúvidas, vai respondendo. E a pessoa ela tem uma sensação, dependendo de como for feito esse robozinho, que ele você pode fazer de diversas formas, né? A pessoa ela acha que realmente ela tá conversando com uma pessoa, ela fica na dúvida, nossa, mas será que isso daqui é um robô? Tô achando que isso daqui é uma pessoa. Porque hoje a gente consegue fazer realmente agentes humanizados, né? E isso Uhum. aumenta muito a conversão. Por isso que eu digo, independente do negócio que a pessoa tem, isso é essencial. Não importa o tamanho do seu negócio, você precisa ter esse suporte de recuperação de vendas, de tirar dúvidas, né? E no Uhum. mínimo, acho que no mínimo, esses são os agentes que todo mundo tem que ter. Todo Sim. mundo. E deixa eu te perguntar, esse agente, ele escuta áudio também? Sim, sim, ele escuta áudio e ele responde por áudio se quiser também. Olha, que legal, porque às vezes as pessoas ficam um pouco com dúvida, será que ele vai escutar o áudio ali do cliente que vai me mandar mensagem e tudo? E que legal, viu? Gostei demais de saber sobre tudo isso de funil com inteligência artificial. E eu tenho mais uma pergunta para eu te fazer. Quais, assim, são os primeiros passos para quem quer implementar um funil automatizado com inteligência artificial sem se perder? Quais, assim, o que que você indica para ela começar, além dela te contratar? Eu acho que a primeira etapa é ela ter os processos dela desenhado. Então, ela realmente ter essa organização dos processos é o primeiro passo. Para a gente conseguir fazer essas configurações. E ela saber exatamente quais são os objetivos da empresa dela. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não têm isso claro. Ah, eu quero vender mais. Ok, mas quais são os produtos que você tem? Né? Qual é a oferta desse produto? O que que você entrega, sabe? Então, Uhum, esses processos que entra, inclusive, dentro da minha mentoria, a High Power, a gente faz todo esse ajuste de negócio. Então, aonde a gente organiza o ecossistema de produtos, as ofertas, a implementação de funis e dos agentes em A. Porque é importante essa organização, sabe? Não tem como você simplesmente chegar e colocar um funil. Tem, entendi. mas quanto mais organizado isso tiver, melhor. Porque, por exemplo, quando a pessoa ela tem um ecossistema de produtos, trazendo aqui para o digital, tá? Se Uhum, ela pessoa ela só tem uma mentoria, ela se limita. Porque quem não está querendo uma mentoria ou não tem condições de comprar aquela mentoria, se ela não tiver uma solução mais enxuta, ela perde aquele lead. Então é importante ela ter isso organizado. Quando a gente pensa em um funil de venda, é importante que a gente pense em produtos de downsell. Então você faz uma oferta, se aquela pessoa ela não tem condição, se não é bem aquilo que ela quer, é importante que a gente tenha um outro produto para poder ofertar. E também produtos acima. A pessoa ela comprou um produto menor, você pode ter um outro produto com um próximo passo para depois. para ela já fazer a ascensão ali, a gente poder até oferecer ela depois de um tempo que ela adquiriu aquele produto de front, certo? Exatamente. Então, eu acho que ter a organização dos processos e um ecossistema de produtos
São dois pontos bem essenciais para que as automações e os funis de vendas com IA e automações, eles funcionem mais, né? Uhum. Alguns agentes de IA, com um produto só, você já consegue colocar. Mas quando a gente fala de funis de venda, escalar o negócio, aí é importante ter esses dois elementos. Entendi. E, por exemplo, assim, a empreendedora ela quer começar hoje com um funil só e ela tem dois, três produtos que são parecidos. Vamos pensar no meu caso. Eu tenho uma mentoria e eu tenho uma consultoria. Se eu quisesse implementar somente um funil para essa parte comercial, uma inteligência artificial só, ela poderia trabalhar com esses dois produtos? Ou seria, por exemplo, uma inteligência artificial para cada produto dentro da minha esteira? Não, no caso, como esses dois produtos, eles são serviço, né? Tranquilamente daria. Até se você tivesse uma mentoria, um curso gravado, também daria, não tem problema, tá? Então a Entendi. gente consegue criar sim, porque a gente vai treinar e vai dizer, ó, existem dois produtos. Então, se aí a pessoa vai fazer esse agente de IA, ele vai fazer perguntas de qualificação. Ah, se a pessoa Para responder entender qual produto ele vai ofertar. qual que é o melhor para aquela pessoa. Então, a gente cria dois caminhos. Então, ele vai fazer perguntas de qualificação. Dependendo da resposta, ele manda para um produto, dependendo da resposta, ele manda para outro produto. Então, não tem Entendi. problema nenhum. Então, se você tiver um produto, dois produtos, não tem problema. Uhum. Não Não. precisa ter vários. Não, isso não é essencial. Não é essencial. Entendi, Mila. Eu acho que já deu para a gente aprender bastante coisa com a live de hoje. Muito obrigada, Mila, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por ter aceitado esse convite de vir até aqui para poder ensinar para as pessoas sobre o que é esse funil de inteligência artificial, que às vezes a pessoa acha que é um bicho de sete cabeças, que é uma coisa complicada, talvez o nome ali assusta, e você explicou muito bem. Espero aqui que o pessoal tenha entendido e que Vai. comece a pensar nessas possibilidades de estar usando a inteligência artificial ao seu favor dentro do seu próprio negócio. E aí eu queria te fazer mais uma pergunta para a gente estar encerrando a nossa live. Mas antes disso, eu não sei se você viu aqui, ó, que o JJ Krebs, ele falou que fez um agente de automação e aumentou o faturamento dele em 15% só no primeiro mês. E aqui Incrível. também teve, deixa eu ver, a Aline Capitani, eu acho que ela fez a consultoria com você. Ela falou que triplicou as vendas da loja dela pós implementar a inteligência artificial dentro dos Uhum. funis de venda da empresa dela. Os dois são Olha meus que incrível. clientes. Os dois são Ai, meus que clientes. incrível. Os seus cases de sucesso já estão Meus aqui cases. comentando. Coisa boa. E aí, pra gente finalizar, Mila, fala pro pessoal qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo, para quem deseja iniciar nisso de inteligência artificial. O que que você acha que é o essencial? Olha, eu quero dizer que trabalhar no digital não é você pensar que você vai ter mais trabalho, mas que você precisa ter estrutura, né? Porque com estrutura qualquer negócio ele consegue prosperar mais rápido. E quando a gente fala de funis de venda com IA, né? Existem funis sem e com IA. Quando a gente fala em funis de venda com IA, não pense que é algo do futuro, porque é algo muito do presente. E quem começar a implementar agora vai beber água limpa. Porque ainda tem muitas pessoas que estão assim meio que perdidas. O que está acontecendo? Eu não O que sei que é para onde isso? ir. Eu não estou O que é entendendo. isso, né? Nunca ouvi, só escuto falar, né? Então, assim, como é que é aquela música? Nunca comi, nunca vi, nunca comi, só escuto falar. Aham. Acho que inteligência artificial é só chat GPT e não é só isso, né? E não é só fazer videozinhos também, que eu vejo que tem muitos perfis. Hoje, a inteligência artificial, ela precisa ser aplicada nos negócios. Se Uhum. você quiser trabalhar de forma mais efetiva, e crescer esse negócio, né? Então hoje eu vejo muito no digital pessoas tendo burnout, por exemplo. Eu fui uma pessoa que eu tive dois burnouts.
Então, quando eu vi que eu poderia otimizar o meu trabalho e levar isso para outras pessoas, eu agarrei com as duas mãos, né? Claro. Então, eu acho que isso é muito importante, você conseguir tirar essa sobrecarga de você e da sua equipe, né? Então, abra a mente para implementar hoje mesmo funis de venda, automações e agentes de IA para você ter um negócio com uma estrutura melhor. Ai, que ótima sua mensagem. Só mais uma pergunta que eu tive uma ideia aqui enquanto você estava encerrando. Por exemplo, assim, agora fugindo um pouco do contexto nosso, mas que também tem a ver com as inteligências artificiais. Por exemplo, em relação a golpes, como que você acha que as pessoas que estão assistindo aqui a live podem identificar quando é uma coisa realmente real e quando é um golpe ali, porque tem muita gente que usa isso também para fazer coisa errada. Tem algum jeito da gente identificar? Olha, hoje os criminosos eles são muito inteligentes, né? Se eles usassem a inteligência deles para coisas boas, a gente teria um mundo melhor. Mas com as IAs de voz, tá acontecendo, infelizmente, de pessoas ligar fingindo que é um parente, né, e aplicar golpe. Então, que antes a pessoa só mandava mensagem, achava que era golpe, agora por ligação acontece. Então, desconfie, não. Se é um número diferente te ligando, te pedindo alguma coisa, não caia nisso. Se for algo que você não pediu, não caia. Agora, recentemente, um conhecido, ele caiu num golpe muito grave, assim, com um banco. Ele conseguiu reverter toda a situação, mas hoje os criminosos eles estão cada vez fazendo coisas mais perfeitas. Então eles falsificam documentos que você olha e você pensa que realmente aquilo é real, né? Então eu acho que nesse momento a gente precisa estar com o nosso pé cada vez mais atrás, estar cada vez mais esperto, porque infelizmente vai ter golpes maiores, vai ter golpes, não vai deixar de ter, só que a gente precisa realmente, não dá para ratear, não dá para dormir no ponto, sabe? Então, eu acho que o meu conselho Exatamente. é estar sempre, opa, mas espera aí, quem é isso? Da onde isso, sabe? Não Uhum. clicar em nada, não mandar mensagem em nada, ter as suas senhas protegidas, ter a autentificação de dois fatores em tudo, sabe? Então, assim, é um momento em que a gente precisa aumentar a segurança. Eu acho que Sim, sim, esse lado é ruim, né? Existem muitos lados bons, mas vai ter sempre um pedacinho ali que não é tão bom e a gente vai ter que claro. estar mais esperto com tudo isso. E outro ponto é aproveitar que, por exemplo, em relação para outras pessoas não acharem que isso é golpe, é você investir em um especialista em inteligência artificial dentro de funil para ela fazer dentro ali redondinho do padrão que precisa ser feito, já para não gerar também essa desconfiança no seu comprador, no seu cliente ali. Isso é muito importante. Até hoje, eu vi um produto e às vezes eu entro no checkout de alguns produtos para ver se tem automação de recuperação. E aí era de um produtor muito grande do digital. E aí, quem me chamou no WhatsApp, a logo era de uma empresa laranja, sabe? Eu sou da equipe do fulano. Mas que empresa é essa, sabe? Tipo, aquilo ali gerou uma dúvida, assim, mas será que é mesmo, sabe? Não passou confiança, sabe? Então, eu Uhum, acho que é importante a gente sempre questionar, independente de quem é, porque pessoas maiores aqui no digital é as que mais sofrem com esse tipo de golpe. Então, alguém chamando no WhatsApp dizendo que é da equipe dessa pessoa, é importante olhar para ver se é mesmo, né? Então, quando você tem uma equipe que faz essa segurança, ela também rapidamente ela consegue derrubar essas pessoas ruins também. Agora, que muitas vezes o empresário sozinho ele nem vai se dar conta. Então, se ele tem uma uhum. equipe cuidando disso, ela vai cuidar da segurança também. E qualquer movimento, ela já pega ali no ar e já consegue bloquear várias coisas. Entendi. Ai, que bom saber, Mila.
Muito obrigada. Agora a gente vai estar finalizando nossa live. A live vai ficar salva, tá bom, pessoal? Para vocês poderem reassistir, porque isso aqui foi uma aula. Ela entregou quase uma consultoria gratuita para gente sobre como implementar funis com inteligência artificial. Muito obrigada, Mila, pelo seu tempo Eu que e agradeço. Beijo grande, tchau. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.